Vamos começar. Ei, Carla, bom dia. Seja bem-vinda à nossa live de hoje. Fala pra mim, Carla, como é que tá o som aí, por favor? Está ok? Tá me ouvindo bem? Vou anexar o comentário aqui enquanto o pessoal vai entrando, tá? Bom dia, mãe. Bem-vinda. Pronto. Ei, Sara, bom dia, meu amor. Bem-vinda. Pronto. Bom, Kelvin, bem-vindo. Vamos lá, gente? Já vão aí convidando outras pessoas, enquanto o Instagram tá avisando, chamando mais gente. Clica nesse aviãozinho que tá aí e vai convidando todos os seus contatos para vir para essa live. Só me confirma aí se o som tá ok, gente. Maria Eduarda, bem-vinda, um bom dia. Vamos entrando e chamando gente aí, tá? Pra gente já começar. Hoje vocês vão ter várias viradas de chave de coisas que nós fazemos, né? Com nós mesmos. E que precisamos parar. Josi, bom dia. Josi, né? Josi Maria Viana, bem-vinda. O som tá bom, gente? Fala pra mim se o som tá legal pra já começar aqui. Que a hora passa muito rápido. Vocês estão me ouvindo? Ok, mãe, obrigada. Vambora? Ótimo, valeu, Sara. Tenho tanta Sara na minha vida. Ô, nomezinho abençoado. Já vão convidando aí mais pessoas, clica no aviãozinho e aproveita para chamar outras pessoas aí, tá bom? Enquanto isso, nós já vamos iniciar em respeito a vocês que já estão aqui na live. Vamos começar e quem entrar vai pegando o conteúdo aí, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? E o nome é Pare de Mentir para Si Mesmo. Pare de mentir para si mesmo. Será que nós mentimos para nós mesmos? Será que isso é real, gente? Será que isso é fato? Vamos lá. Se vocês quiserem, enquanto as pessoas entram e colocando aí, de onde vocês são, de onde vocês estão, né? Onde vocês estão? Coloca aí pra gente já ir trocando aqui. Vou falar um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Costa. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, com processos de coach, faço atendimentos presencial, individual. Trabalho mesmo nesse processo de desenvolvimento, né? Para que a pessoa ela possa desenvolver a mente, se conhecer melhor, buscar ter mais autoconhecimento para mudar a sua vida. Moro em Porto Seguro, tenho 2 filhos, sou casada, viu? Aqui também tenho uma empresa e estou nessa área de desenvolvimento há algum tempo. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar, tá ok? Enquanto vocês aproveitam e já vão convidando outras pessoas aí pra gente ter mais gente aí nessa live com a gente e aproveitar o conteúdo. E hoje o tema é esse tema, né? Pare de mentir para si mesmo. Eu trouxe uma historinha que ela explica muito bem esse tema. Essa história, ela fala muito sobre esse tema. Bom dia, Mônica, bem-vinda. Essa historinha, essa fábulazinha, ela conta muito bem, ela explica muito bem esse tema. Eu vou ler para vocês, tá? A raposa e as uvas. Uma raposa passeava pelo campo quando avistou uma videira repleta de apetitosos cachos de uvas.
A raposa salivou de vontade de comer as uvas, que estavam bem maduras e exalavam um aroma delicioso. Como estava com muita fome e não havia ninguém ali por perto, a raposa resolveu pegar um cacho de uvas para se alimentar. Porém, como o cacho estava no alto, a raposa não conseguia alcançar. Ela então saltou várias vezes, na tentativa de pegar as uvas. Depois de algumas tentativas, o animal ficou desolado e, enfim, deu-se por vencido. Com um suspiro, a cansada e faminta raposa deu de ombros, virou-se e foi embora. Ainda assim, olhou mais uma vez para as uvas e afirmou para si mesma que não queria mesmo comê-las, pois, na verdade, pareciam que estavam verdes. Olha que interessante. O que fez, né? O que fez a raposa usar essa desculpa? No final, ela queria muito, na verdade, ela queria muito aquelas uvas, mas de repente, ela resolveu dizer que ela não queria aquelas uvas mais porque, na verdade, estavam verdes. O que ela fez ali, gente? Será que são coisas que nós fazemos todos os dias? Ela tentou o quê? Se convencer de que ela não queria mais a uva. E eu vou explicar por que ela fez isso. Bom dia, Dila, bem-vinda. Será que nós mentimos mesmo para nós? Vocês acreditam que nós nos enganamos? Sim ou não? Coloca aí. Arlete, bem-vinda. Construvale, bem-vindos. Vamos entrando e colocando aí os comentários. Vocês acreditam que nós mentimos, nós nos enganamos, sim ou não? Coloca aí para mim. Assim como a raposa na história, com caixa de uvas. Quem não pegou o início, eu vou procurar, vou ver se eu consigo deixar gravada a live e aí vocês assistem esse iniciozinho, tá? Para vocês entenderem um pouco. Bom dia, Aldex, bem-vindo. Sim, na verdade, todos os dias, muito, né, Sara? Nós fazemos de fato isso. E a minha proposta com essa live de hoje foi justamente, vou ajeitar aqui, mas está muito alto. Foi justamente mostrar a vocês coisas que nós devemos fazer para parar com isso e o porquê é importante parar com esse auto-engano. O que é um auto-engano, na verdade? É uma armadilha da mente. Ela acontece quando nos convencemos de uma realidade que é falsa. A pessoa, ela está ciente que ela está no auto-engano, que mente para si mesmo e não percebe, mas não percebe que está fazendo isso. A pessoa decide transformar uma verdade em uma mentira que a tranquiliza. Olha só. Houve um experimento realizado por uns cientistas sobre o auto-engano. E eles queriam descobrir realmente se as pessoas faziam isso. Será que as pessoas, elas mesmas se enganam? E ele fez um experimento, né? Onde ele entregava uma prova, eles chamavam pessoas, eram convites, as pessoas não eram obrigadas, só ia mesmo quem queria participar desse experimento, onde elas recebiam uma prova, né? E no final da prova vinha ali o gabarito. E eles sabiam do gabarito que estaria na prova. Eles foram orientados, preencha a prova, faça toda a prova. No final tem um gabarito só para você conferir. O que a maioria fazia? A maioria já ia direto no gabarito e preenchia a prova. E aí, por que eles constataram isso? Porque muitas respostas do gabarito, a grande maioria estava errada de fato, né? Eles fizeram uma jogada para ver se as pessoas iam direto. Mas por que as pessoas faziam isso, gente? Porque elas não queriam ter trabalho. Apesar de elas se inscreverem para participar do experimento, não ganhar nada, não valia prêmio, não valia nada, elas não queriam ter trabalho. Então elas já iam direto e colocavam a resposta do gabarito e iam embora. Então olha que interessante, muitas vezes, quantas vezes a gente, para não ter certos trabalhos, a gente, para evitar certas coisas, a gente usa esse mesmo processo, que também é chamado de plausibilidade. Que é tudo que você usa como desculpas para justificar um comportamento, uma atitude ou uma ideia. Então, tudo que você usa como desculpa para justificar um comportamento seu, para explicar. E o pior, eu vou chegar lá.
O pior é que essas desculpas, isso que nós usamos, essas mentiras que nós usamos para nós mesmos, o ruim não é o que você está falando para o outro. O ruim é você estar se convencendo disso. É muito forte mesmo. Bom dia, Águida. É muito forte, Aldex. Bom dia, Águida. Bem-vinda. Magnaí, bem-vinda. Porque a todo momento nós fazemos isso. Mas os prejudicados, quem vai colher as consequências dessas pequenas mentiras ou grandes mentiras também que acontecem, quem é, gente? Quem é que vai colher a consequência disso? Quem é que vai sofrer com isso? Quem é? Será que é o outro? Porque aquela mentira, ela vai ter um dia, ela vai ter o fim dela. E aí nós vamos colher a consequência disso, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para você sobre historinhas, para explicar melhor esse assunto, que ele é um pouquinho complexo mesmo. Mas ele é um assunto que, assim, quando eu entendi isso, foi até durante um curso que eu fiz de inteligência emocional, isso mudou a minha forma de ver as coisas, de enxergar e de lidar também com certas coisas. Porque quando eu entendi essa questão de contar historinhas, de se enganar muitas vezes, de dar desculpinhas, de justificar falhas, de justificar comportamentos, sabe? Eu comecei a paralisar esses pensamentos, eu comecei a paralisar essas ideias, aí eu comecei a mudar muita coisa na minha vida. E nós contamos muitas historinhas no nosso dia a dia, que são verbais e mentais, para justificar essa falta de sucesso em algumas áreas da vida. Então, nós trabalhamos com 11 pilares, né? Que é a área espiritual, profissional, financeira, a área conjugal. E na área que você está tendo um resultado, bem-vinda, Maiana, Malba, na área que você está tendo um resultado negativo, significa o quê? Significa que você vem contando de 3 a 4 historinhas para justificar aquele resultado. Isso é pesquisa, isso é ciência e é comprovado. Bom dia, Dayana, bem-vinda, seja bem-vinda. Então, observe qual a área da sua vida que você está tendo um resultado que não é o que você deseja. Será que é na área profissional? Será que é na área pessoal? Qual é a área da sua vida que você está tendo um resultado que não é satisfatório? É nessa área, é justamente nessa área que você vem contando historinhas. Por que eu estou contando historinhas, Fabiana? Porque é nessa área que eu não estou assumindo a minha autorresponsabilidade. Eu não estou trazendo responsabilidade para mim. Eu estou colocando culpa em outra pessoa. Eu estou buscando julgar as circunstâncias, o momento e não estou assumindo. Então, eu estou para justificar aquilo, eu conto historinhas, eu dou desculpas, eu minto para o outro, mas principalmente eu preciso mentir para mim, para que eu fique de forma mais tranquila, porque eu não consigo conviver com aquilo se não for através de uma mentira. Olha que interessante, eu preciso me tranquilizar. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu vi logo quando começou essa pandemia, eu vi um exemplo de um restaurante, eu achei bem interessante. Tinha um restaurante logo no primeiro mês, isso foi no primeiro mês mesmo que começou a fechar tudo, né? Tinha um restaurante no Rio que ele tinha mais de 25 anos, esse restaurante. E aí, com 30 dias, com tudo fechado, eles decretaram falência e que iam fechar o restaurante. E aí, quando foram entrevistar os proprietários, um dos sócios, a pessoa falou assim, olha, nós estamos fechando esse restaurante por conta desse processo de pandemia, agora a gente não tem condições, tal. E era até uma coisa muito interessante, né, a se pensar, porque quem olhasse aquela resposta falaria, nossa, é verdade, o que isso tudo criou, o que isso tudo fez? Mas eu, como já tinha um conhecimento nessa questão de desculpas, de auto-engano, eu observei o quê? Eu falei, gente, será que é um restaurante? Sinceramente, gente, será que é um restaurante que tem 25 anos de aberto, ele não tinha um caixa para ele se manter mais de 30 dias? Sinceramente, eu tenho 25 anos. Quando a gente estuda na área financeira, a gente aprende o quê? Que a gente eu tenho que ter meu caixa, eu tenho que ter o caixa da empresa. A empresa, ela é um sócio meu. A empresa é como se ela fosse um sócio meu. Então, eu tenho que ter o caixa da empresa justamente para sustentar a empresa, para manter a empresa, né? Então, o que acontece? Será que durante 25 anos eles não juntaram, não tiveram a reserva e na primeira crise que eles vieram, né? No primeiro momento, eles já
já não tinham condições de manter, de segurar por mais um tempo? E aí, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas você está entrando no julgamento. Não, é realidade, é fato. E eles poderiam dizer, olha, a gente já não estava bem, assim, aí é um fato. A gente já não estava bem, a empresa já possuía algumas pendências, o movimento já não estava legal e com isso tudo piorou muito. Aí nós realmente não tivemos condições de manter. Mas o que eles usaram somente, a única coisa que eles falaram foi sobre a pandemia. Enquanto muitas empresas aí, que mesmo diante desse momento, dessa dificuldade, elas estão conseguindo se manter. Né? Muitas fecharam, muitas tiveram que mandar alguns funcionários embora. Eu conheço empresas que começaram a recontratar, chamar de volta os funcionários, mas muitas, até com menos tempo de abertura, muito menos, conseguiram se manter. Então, bom dia, Rafael, bem-vindo. Então, vejam bem como as pessoas elas precisam usar certas desculpas, certas respostas para se enganar, para que ela fique mais tranquila. Para que realmente a consciência dela fique mais tranquila, né? Só que com isso, ela começa a se enganar e ela fala para o cérebro dela, você não precisa agir, tá tudo certo, a culpa não foi minha. Eu não errei, eu não fiz nada, eu não fui um mau administrador, eu realmente não assumi, não assumir a verdade. Não assumir a verdade. Isso nós fazemos também na nossa vida. Bom dia, apóstolo Gilberto, bem-vindo. Por exemplo, quando uma pessoa está traindo a outra, o marido ou a esposa, geralmente, que ele vai contar para um amigo, que alguém descobre, ele, para justificar a traição, o comportamento dele, ele começa a usar desculpas. Ele fala assim, porque minha esposa não me dá atenção, porque minha esposa não me procura, porque minha esposa... E aí se a pessoa fala assim, tá, se não estava bom, por que você não conversou? Por que você não acertou? Então ele começa a usar as desculpas para justificar o erro dele, para justificar o comportamento, porque esse comportamento dele não justifica aquilo que ele está falando, na verdade, mas ele, para se tranquilizar, ele precisa usar alguma coisa, ele precisa contar uma historinha, né? As pessoas que não conseguem perder peso, elas usam muito isso, elas usam muito historinhas. Geralmente elas falam assim, olha, a minha família já é uma família acima do peso. A minha família já... Gente, eu quero que vocês abram o coração porque eu estou falando aqui e entendam que eu não estou na base do julgamento, mas de abrir os olhos, da gente despertar. Porque enquanto se permanece nessa historinha, não vai para lugar nenhum. A pessoa ela fica paralisada, a pessoa não muda, bem-vinda Alicia, a pessoa não muda a vida dela, a pessoa não muda a história dela se ela ficar contando historinhas para ela, se ela ficar se enganando, se ela ficar mentindo, viu? Não muda a história não. Então, por exemplo, a pessoa não consegue perder peso, é genética da minha família, eu não como nada, eu vi isso muito, né? Porque eu trabalhei muito nessa área, não como nada e não perco peso. E aí você começa a olhar que a pessoa ela fala com tanta verdade. Por que ela fala com tanta verdade aquilo? Porque, na verdade, ela se convenceu daquela mentira. Ela, para não se mover, ela, para não se movimentar, ela começou a se convencer daquela mentira e ela acredita de fato que aquilo é uma realidade. E aquela realidade que ela criou na mente dela, não, já é assim, é o que trava ela. Você pode observar pessoas... Eu ia contar uma história que sumiu da mente, que eu fui ler um comentário. Deixa eu ver se eu lembro aqui novamente. Tá, vamos embora. Pessoas que se separaram e logo se casam, né? Existem pessoas que saíram de um relacionamento, pouquíssimo tempo. A pessoa largou o marido, a mulher, tá, beleza. E logo essas pessoas se envolvem em um outro relacionamento. E muitas vezes ela ainda está ali ferido, ela está machucado, ela é uma pessoa que ainda está ali magoado naquele relacionamento, ela não tinha condições nenhuma de reiniciar um novo relacionamento, mas o que essa pessoa faz? Ela se relaciona com outra pessoa. Por quê? Porque ela quer mostrar, amém, apóstolo, obrigada, Deus abençoe mesmo. Ela quer mostrar para as pessoas que ela está bem. Só que o primeiro a se enganar é ela. A primeira pessoa que se engana
É ela. Então, ela quer mostrar para as pessoas que ela está bem. Então, ela já se envolve com outra pessoa, já tira foto, já começa a postar essa foto. Tudo ilusão. Tudo ilusão. Não, eu tô bem. E ela vai alimentando aquilo dentro dela. Eu tô bem. Sendo que ela não curou aquela ferida. Isso aí tem muito a ver com o ego. De não querer mostrar sua fragilidade. Não querer mostrar seu sofrimento. Porque às vezes, ontem eu até fiz uma postagem. Se dói, por que você finge que não dói? Porque se a pessoa está ali em sofrimento, por que a pessoa não finge que está ali no processo, que realmente está doendo, que está sofrendo? Por que ela começa a se enganar dessa maneira? Se enganar, mostrar um erro para o outro, aí ela entra em outro relacionamento, ela não está preparada ainda e ela vai viver outro processo de repetição. Porque se não curou, se não resolveu dentro dela, ela vai repetir o fato. É fato isso, ela vai repetir o fato. Pessoas que sabem que estão com algum problema de saúde. Tem pessoas que sabem que estão com algum problema de saúde. Deixa eu só beber uma água aqui, gente. E o médico fala para ela assim, olha, você precisa tomar um remédio, você precisa mudar seus hábitos, você precisa mudar seus hábitos alimentares, você precisa mudar isso, corrigir isso, corrigir isso, corrigir isso. E a pessoa, bom dia Ana, bem-vinda amiga. E a pessoa começa a se enganar. Não, eu vou tomar esse remédio, vai resolver. Toma o remédio não funciona porque ele sozinho ou funciona por um tempo e para. E aí a pessoa vai e procura o médico novamente. Olha, doutor, não está funcionando, tal. O médico muitas vezes talvez não faça algumas perguntas ou faça, mas se não fizer, ele entra com uma outra medicação e aí a pessoa só vai entrando mais nesse processo. O que acontece? Até o dia que ela entrar num processo de ela cair, ela está realmente frente a frente com a verdade. Porque vai chegar um momento que ela vai trocando aquela medicação, muda para uma, muda para outra, aquilo não resolve, ela está ali no auto-engano, dizendo que é só o remédio, só que no fundo ela sabe que ela precisa acordar cedo, fazer uma caminhada, que ela precisa parar de comer açúcar, que ela precisa mudar, parar muitas vezes de massa, parar com a bebida, parar com o cigarro, e procurar evitar o estresse, procurar dormir melhor. Então é um conjunto, não é uma coisa só. Por que ela faz isso, gente? Por que essa pessoa ela se engana e fala que o remédio não funciona, sendo que no fundo, porque no fundo, todos nós temos as respostas e sabemos quando estamos nos enganando. Porque existe uma voz da consciência. Essa voz está aí dentro de você. E Suzy, bom dia, meu amor. Essa voz da consciência, ela está aí dentro de você e ela te fala no ouvido. E essa voz você tenta calar. Essa voz você tenta guardar. Essa voz você não quer ouvir, você quer abafar. Mas aquela outra voz, ei Val, bem-vinda, aquela outra voz que fala, não, é isso mesmo, mas fulano não merece mesmo que você ajude, mas fulano é assim. Ah, eu já estou tomando um remédio, eu já não faço nada, eu já não saio, eu não posso comer isso. Essa vozinha muitas vezes é a que você dá atenção. Essa vozinha é a que você alimenta. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso e observar o que nós estamos alimentando. O que é que nós estamos alimentando? Será que é a voz da consciência ou é essa outra voz? Essa vozinha que muitas vezes você fez um compromisso de acordar cedo para estudar, para fazer uma atividade física. E quando você acorda, você ouve a questão de não querer agir, né? Uma certa preguiça também, que às vezes a gente tem. Ela fala para você, poxa, você está tão cansada, a semana foi tão corrida, deixa para começar amanhã. Aí você se engana, porque você fala isso para você mesma, aí você fortalece essa voz, você fala, não, é verdade, gente. Pelo amor de Deus, fui dormir super tarde, estou super cansada, não vou não. Então você alimenta aquela voz, você fortalece e você se engana, porque no fundo você sabe que apesar de você estar cansado, você tinha condições de ir sim. Você tinha condições de ir sim e fazer, tá? E muitas vezes essas historinhas, elas vêm também em forma de brincadeira, né? Vocês já ouviram aquilo? Rir para não chorar?
Vocês já viram? Aí eu vou rir para não chorar dessa situação. Não tem essa frase, gente? Ela é muito usada. Eu vou rir para não chorar. Aí a pessoa ainda conta a história, que não é uma história boa, principalmente na questão financeira. Tomem muito cuidado. Eu vejo muito, muito. E alguns que eu tenho mais uma intimidade, eu corto. Eu falo assim, não faça isso, que isso não é bom para você. Que publica, né, às vezes, a questão de dinheiro, porque eu não lembro de nenhuma frase aqui agora, mas que coloca uma frasezinha lá de dinheiro, o dinheiro sumiu, não sei o que, kkkk, bota no Instagram, bota no Face. Sabe o que vocês estão fazendo com isso? Quando você faz uma brincadeira com algo que te machuca, que é importante para você, que deveria estar diferente, primeiro você está tentando justificar que você está igual todo mundo, que se você não tem, porque ninguém está tendo. E é uma mentira, tá? É uma mentira. Então, e segundo, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Qual é a mensagem que você está mandando para sua mente? Eu quero mais disso. Não precisa se preocupar, não precisa mudar, eu quero mais disso. Olha que interessante. Tanto que quando a gente faz o processo de coaching, eu fazia isso. Às vezes eu ia contar uma coisa e a gente tinha que fazer um relato, né, diante ali do profissional que estava ali atendendo. E às vezes eu dava aquela risadinha. Ah, é? Tal. E dava risadinha e falava assim, não ria. Fique séria, fique séria. Eu ficava... Gente, não ria com o que não é bom para você. Porque você está mandando mensagens, eu quero mais disso, isso pode permanecer na minha vida. E no fundo não é. Então por que você vai rir? Então não brinque com coisa séria. Essa história de, eu vou rir para não chorar. Não, eu vou assumir a responsabilidade e, o pastor colocou, o dinheiro plantado não nasce. Isso são crenças, né, que muitas vezes nós ouvimos, apóstolo, da nossa infância. Eu falava assim muito, dinheiro não nasce em árvore. Vocês já ouviram essa? Até um dia que eu vi uma pessoa da área da física quântica e ela falou que ia provar que dinheiro nascia em árvore. E eu falei assim, que loucura, como assim dinheiro nasce em árvore? Vou assistir essa live. E entrei na live e ele falou assim, gente, o que é dinheiro? Dinheiro é papel. O papel vem da onde? Aí eu, verdade. O papel vem de uma árvore, não é? Não derrubam-se árvores para utilizar ali tudo e fazer o papel? E dali vem e nasce o dinheiro? Então, olhem só como nós temos crenças, né? E só que nós usamos, a questão não é falar isso, da onde vem e tal. Nós usamos isso para justificar a nossa falta de ter ele, a nossa falta de ter o dinheiro. Nós usamos essas crenças, essas desculpinhas para justificar, na verdade, o fato de talvez não estar indo atrás, de não estar trabalhando o suficiente, de estar acomodado, de estar bem dentro de casa, de estar na zona de conforto. O que é a zona de conforto? É eu estar, uma frase que não concorda, é se melhorar... Exatamente, Val. Olha só, tem gente que fala isso. Se melhorar, estraga. Não, gente, se melhorar, melhora. Se melhorar, melhora. E isso é uma coisa tão incutida na cabeça muitas vezes da pessoa, que a pessoa fica com isso. Oh, nossa, eu tô até com medo porque tá tão bom. Que é isso? Eu tô até com medo, meu relacionamento tá tão bom. Será que vai acontecer alguma coisa? Muitas vezes a pessoa fica com isso. Por quê? Porque tem incutido essas frases, essas mensagens. Ei, Kilda, bom dia, minha amiga. Seja bem-vinda. Então, tomar cuidado para não contar essas historinhas, tá, gente? Não permanecer nessa zona de conforto, porque a zona de conforto ele faz justamente isso. Ele nos deixa lá presos, nós ficamos presos naquela situação. Quanto mais historinhas e mais desculpas e mais nós alimentamos aquelas histórias, principalmente pra gente, quanto mais você se engana, quanto mais você repete aquilo para você, que você... eu vi um caso, achei interessante, de pessoas que são demitidas. E às vezes a pessoa, ela tá ali na empresa, e aí ela é demitida, e aí quando perguntam para ela assim, por que você foi demitida dessa empresa? Por que você, né? O que aconteceu? Ela fala assim, não, eles já estão mandando todo mundo embora. Isso mesmo, Maiana, alimentando, acaba acreditando, com certeza. Eles já estão mandando todo mundo embora. A empresa já está mandando todo mundo embora, tá demitindo, né? Vários funcionários. E aí você pergunta para a pessoa assim, mas quantos já saíram com você? Não,
Agora só foi eu, mas vão sair mais. É o protocolo da empresa, eles vão demitir algumas pessoas. O que a pessoa fez ali, gente? Ela contou uma história para ela, que na verdade ela acredita. Enquanto ela deveria olhar e falar, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Sabe aquela pessoa que não fica em emprego nenhum? Tem pessoas assim, que elas entram numa empresa, com 3, 4 meses elas estão em outra, daqui a um tempo está em casa, daqui a pouco entra em outra. E ela nunca admite que é ela que não está sendo um funcionário assertivo, que ela está tendo falhas, talvez falhas de comportamento, de só chegar atrasada e acaba, né, sendo demitido. Ela usa as desculpinhas. Só que ela, quando ela interioriza essas desculpas, que ela acredita nela, ela não vai buscar mudança nunca. De olhar e falar assim, não, eu tenho que me profissionalizar, eu tenho que me corrigir, onde é que eu estou errando? Já é a terceira empresa que eu fui mandada embora, o que eu estou fazendo de errado? Quando ela não olha isso, quando ela não olha para dentro dela, ela vai viver nas desculpas. E ela vai mudar a vida dela como? Se ela é o primeiro a se enganar. Como é que ela vai viver a vida dela? E quais são os problemas, né? Quais são os problemas que isso causa? Essa falta de consciência, essa falta de olhar para a verdade, essa falta de encarar a verdade, né? Primeiro, a pessoa ela fica com falta de realização, ela não se sente realizada naquela área da vida dela, né? Pode ser profissional, pode ser conjugal, pode ser no servir, talvez ela esteja pendente ali, pode ser na área financeira, né? Porque mesmo com essa pandemia que aconteceu agora, eu não estou dizendo que é fácil nem que é brincadeira, mas eu vejo muitas pessoas se reinventando. Também, Suzy, buscando o erro nos outros, exatamente. Ei, Terezinha, bem-vinda! Então, quantas pessoas, mesmo nesse momento agora, elas começaram a mudar, a se reinventar. Pessoas que vendiam verduras e começaram a caixotar, entregar. Gente, foi tanto, olha, quando eu assisti um programa aqui que eu vi tantos profissionais que deram essa virada, né? Eu tenho uma conhecida minha aqui, não vou falar o nome porque não pedi autorização dela e tal, mas eu achei tão interessante o que ela fez. Obrigada, Terezinha. É um prazer grande ouvir isso de você. Uma coach maravilhosa, gente, Terezinha. Amo demais. Olha o que ela fez. Durante a pandemia, fechou tudo, né? A cidade aqui também, Porto Seguro, fechou tudo. E ela trabalha com joias, relógios, pulseiras. A loja dela é maravilhosa. E ela tem essas lojas, né? Aqui na cidade, tudo foi fechado. O que essa pessoa fez? Foi bem no iniciozinho. Eu lembro que eu estava aqui com meu esposo, pausou um pouquinho, voltei. Eu lembro que eu estava aqui com meu esposo e a gente justamente nesse processo assim, meio de preocupação. Poxa, o que a gente vai fazer agora? Né, tal. Aí, Christian, bem-vindo. E aí quando eu abro o meu celular, eu vejo uma mensagem dessa pessoa. Passou nos status, eu vi uma mensagem. Pausou de novo, gente. Vamos lá. Quando eu abro o celular, eu vejo uma mensagem dessa pessoa, ela falando que ela estaria atendendo, que foi a época, se eu não me engano, foi Dia das Mães, era uma data comemorativa, dentro de um supermercado. Então, o que ela fez? Ela colocou um balcão, ela pediu autorização do dono do supermercado, colocou um balcãozinho e ali ela estava vendendo um relógio e algumas peças. E eu achei o máximo. Porque eu falei assim, gente, olha a forma de pensar dessa mulher, olha o mindset positivo, olha para isso. Eu falei, Fabiano, que é meu marido, quem aqui teve essa ideia? Quem aqui olhou e falou assim, não, mas eu não vou deixar de trabalhar. E muita gente fez isso, muita gente começou a levar produtos na casa, né? Levar para montar sacola de roupa e levar. Então as pessoas, elas começaram a focar o quê? No que eu quero. Essas pessoas que começaram a focar no que queria, elas saíram do que, gente? Das desculpas. Elas saíram das historinhas. Elas buscaram algo para mudança. Mesmo que eu não vou ter o mesmo faturamento, claro, que eu teria com a minha loja montada, mas eu não vou ficar parada de braços cruzados dentro de casa. Eu vou fazer alguma coisa para o dinheiro entrar, porque eu preciso do dinheiro, eu tenho minhas contas, eu tenho meus compromissos, então eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou ficar parada.
Então, quando a pessoa ela tem essa mudança de mentalidade, ela não deixa de agir diante de nada, de nenhuma circunstância. Ela vai se colocar em ação. Eu vou fazer algo. Eu não vou ficar acomodada. Eu não me permito ficar nessa zona de conforto, esperando, sem saber o que vai acontecer. Eu vou agir. E aí ela, ó, parte para a ação, tá? Por quê? Ela não entra no processo de desânimo, porque quem não fez isso entra no processo de desânimo muito grande, se torna uma pessoa improdutiva, porque não vê resultados em nenhuma área da vida, né? Principalmente naquela área que ela dá as desculpas, se torna triste, passa a ter problemas financeiros, insatisfação muito grande, começa a se sentir angustiada, porque o tempo vai passando, as coisas continuam, vê outras pessoas fazendo, não se vê agindo, ela começa a ter esse sentimento de angústia. E o que que causa isso? O que que causa isso, Fabiana? O que que causa a pessoa não querer, ela ficar dando essas desculpinhas, ela ficar se enganando? Primeiro, ela quer permanecer naquela zona de conforto dela. O que é a zona de conforto? É um lugar onde você está, que talvez não seja tão bom, mas que por algum motivo você está disposto a continuar ali. De alguma maneira é confortável. Sabe aquela desculpinha que eu falei no início, que tranquiliza o coração? É uma desculpa, mas isso me deixa mais tranquila? Esse lugar também é a zona de conforto, é esse mesmo lugar. Exatamente, Val, você pode transformar a crise em oportunidades, exatamente. Bem-vindo, Daniel. Crença de incapacidade, a pessoa ela não se sente capaz de mudar, ela tem pensamentos nos quais ela não se sente capaz, todo mundo é capaz menos ela, né? Pessoas que não aprenderam a perseverar. Lembra da historinha que eu contei no início? Quem não assistiu, eu vou fazer de tudo, deixar essa live gravada, vocês assistam a historinha que eu contei, né? Do lobo e das uvas, tá? Assistam para vocês entenderem. Justamente ele faz o quê? Ele faz algumas tentativas, da raposa e das uvas, desculpa. Ele faz algumas tentativas, aí ele não consegue, ele fala assim, eu não queria mesmo essas uvas. Eu não queria mesmo essas uvas estão verdes. Sendo que no fundo ele queria, estavam maduras, ele tinha fome, ele tinha sede. Mas ele não teve perseverança. Eu vou dar um jeito de conseguir arrancar essas uvas. Eu vou lutar, eu vou conseguir. É isso que eu quero, eu vou lutar. Então, pessoas que não aprenderam a perseverar, a deixar as coisas para lá, não deu certo isso aqui, ó, larga, parte para outra. Não deu certo, larga. Vão para onde, gente? Vão para onde? Se ela não persevera em nada. Isso acontece muito em relacionamento. Pessoas que já trocaram, ó, um namorado, um marido, um noivo, estão trocando. Sendo que ela tem que olhar para dentro dela e corrigir o que está de errado primeiro a partir dela. Assumir a autorresponsabilidade. O que está errado dentro de mim? É isso que eu vou corrigir primeiro, para depois eu me relacionar com alguém. O erro está aqui, ó. O erro não está sempre no outro, não. Uma vez eu ouvi, minha mãe está aí, acho que ela vai até lembrar. Eu estava recém-casada, eu devia ter uns... Vixe, vou adiantar aqui, ó, o tempo. Eu devia ter uns 2, 3 anos de casado. Talvez nem isso, recém-casada. E eu fui no salão da minha mãe, cheguei chateada, eu novinha, né? Eu já tenho 20 e pouquinho de casados. Eu cheguei no salão da minha mãe e aí tinha uma cliente lá e eu nem olhei a cliente, eu nem respeitei a presença dela. Eu tava tão chateada. E aí eu comecei a falar com minha mãe assim, poxa, porque eu vou largar, porque não tá dando certo, por isso. E minha mãe arrumando o cabelo dessa cliente, ela lá quietinha. E eu já jogando, despachando tudo, falando tudo. Quando eu terminei, mãe deu alguns conselhos, né, assim, tem que ter paciência, casamento, né, não é brincadeira, não sei o que, tal, aquela coisa toda. E aí eu não esqueci, gente, eu nunca mais esqueci do que essa mulher me falou. Aí ela virou e falou assim, minha filha, uma senhora, eu posso lhe dar um conselho? Aí eu, sim, pode. Ela falou assim, olha, eu estou casada, eu já estou no meu, bom dia, minha cunhada, te amo. Eu já estou no meu 4º casamento. E se eu tivesse pensado, eu teria permanecido no primeiro. Nunca mais eu esqueci aquilo. Eu não estou dizendo aqui que muitas vezes, não, você tem que ficar, você tem que aguentar tudo, não estou dizendo nada disso. Mas será
que muitas vezes o fato de você estar querendo jogar por alto é porque, na verdade, você não quer se corrigir? Vocês podem ver que nas minhas lives, exatamente, Christian, identidade também, vocês podem ver que nas minhas lives sempre eu trago a autorresponsabilidade para a gente. Sempre é a gente, sempre é a gente. O outro é só um espelho do que nós precisamos mudar e corrigir. Eu vou falar sobre isso aqui ainda. Eu vou montar um material sobre isso, é porque é um material bem complexo, mas eu vou montar sim, vou trazer, qualquer hora eu vou fazer uma live explicando sobre o que é o outro na nossa vida, que o outro é só um espelho daquilo que nós precisamos corrigir em nós, tá bom? A identidade, Christian colocou ali muito bem, né? Você tem que olhar para dentro de você e ver qual é a sua identidade, quem é você de fato. Quando você começa a identificar isso, você começa a querer realmente sair dessa zona de conforto e começa a se fazer perguntas, o que não está bom e por que não está bom, né? Pessoas também que não aprenderam a lidar com frustrações, porque às vezes vem uma frustração na vida da pessoa. Quando vem algo, gente, que frustra, que chateia, o que eu tenho que tirar daquele momento ali? Um aprendizado. Sempre eu tenho que olhar para algo que não está bom e tirar dali um aprendizado. É assim que funciona. Se eu ficar só reclamando, poxa, não tá bom, não tá legal, não prestou, não sei o quê, eu vou para onde? Eu vou atrair, primeiro, eu vou atrair mais daquilo para mim, mais daquele problema para minha vida e posso estar repetindo ele amanhã. Então, o que eu faço? Eu procuro tirar daquela situação triste, daquela situação chata, daquela situação desagradável, daquele problema. Eu vou tirar um aprendizado. Como agora, desse momento, muitas pessoas têm tirado muito aprendizado dessa pandemia. Quem se permitiu tirar aprendizados está crescendo. E eu não estou falando só financeiramente, nem profissionalmente, eu estou falando como pessoa. Quem está tirando os aprendizados desse momento de dificuldade de dor agora está crescendo como pessoa. Porque isso vai passar, Como todos os outros que tiveram aí e outros que ainda virão, tá? É ilusão pensar que vai passar agora esse vírus, vai voltar tudo ao normal e vamos ficar... Não, daqui a um tempo, não é praga não, é fato. Porque a história, nós estamos aonde, gente? Nós estamos no mundo. O que tem o mundo? Tudo isso aí. Daqui a um tempo vem um outro vírus, um outro problema, uma outra dificuldade. Nós é que temos que mudar. Nós é que temos que mudar e nos melhorar como pessoas, para superar isso, para aprender a conviver com muitas pessoas, para melhorar como ser humano. Tudo é aprendizado. Então, aproveita esse momento agora e olha, qual é o aprendizado que eu vou tirar? Qual é o aprendizado? O que eu estou aprendendo durante esse processo? O que eu estou aprendendo com o fato de ter ficado desempregado agora? Será que o fato de eu ter ficado desempregado não veio para me mostrar que eu preciso fazer algo para ter outra renda? Eu não posso ficar dependendo apenas do meu emprego. Eu vi várias pessoas fazendo isso. Eu vou vender, como a prima minha, vou vender uma Natura, vou vender um boticário, vou montar algo para vender, vou fazer um artesanato. Será que isso não veio para me mostrar que eu preciso ter uma outra fonte de renda, não ficar só dependendo daquilo? Então tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Algumas pessoas que às vezes só tem... isso é muito estudado quando a gente estuda a área de finanças, né? Não colocar os ovos... Vocês já ouviram essa frase? Eu não vou colocar os ovos em uma galinha só, em uma fruteira só. Tem uma frasezinha assim. Eu não vou deixar só ali, porque eu não posso ter só aquela fonte de renda. Eu preciso ter outras fontes de renda. Porque quando uma não der, a outra tá ali me segurando. Então tudo é aprendizado. E a gente tem que aprender a observar isso e parar com as desculpinhas e agir. É isso, né? O que de pior pode acontecer, Fabiana, se eu não mudar, se eu permanecer desse jeito? Tô correndo aqui porque o tempo tá passando, gente. E passa muito rápido mesmo, né? O que pior pode acontecer se eu não mudar? Posso entrar no processo de separação. O desafio nos leva a outro nível. Exatamente, Christian. O desafio nos leva a outro nível, tá? Pode acontecer uma separação, porque a pessoa não muda ali. Sempre a culpa é do parceiro, né? É da mulher, do marido. Sempre o culpado é o outro, então ela não assume. O outro marido que eu tinha era assim, esse também é assim. Coitada de mim. Então a pessoa fica nesse espaço, né? Endividamento.
A pessoa, ela faz conta, muitas vezes não deixa ali uma reservinha, ela começa a entrar nesse espaço de endividamento. Enquanto ela não assumir a autorresponsabilidade dela, não sai disso. Depressão, a pessoa alimenta essas vozes, e aí ela entra nesse processo, que é um processo que depois para sair é muito difícil. Então, tomar muito cuidado com isso. Autoestima baixa. Ela mesma começa a não acreditar nela. Gente, quem é que tem que acreditar em você? Será que sou eu? Será que é a esposa? Será que é o marido? Não. O primeiro a acreditar em você tem que ser você. Eu, para vir aqui trazer esse material para vocês, esse conteúdo, primeiro eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que eu fiz algo legal, que eu fiz algo bom. O primeiro a acreditar tem que ser eu. Se eu não acredito no que eu estou passando aqui para vocês, na minha voz vocês vão perceber. Na minha voz vocês vão sentir, porque a energia passa, nós somos energia, a energia passa e você fala assim, nossa, ela está falando uma coisa, mas eu não estou sentindo, não tem isso? Quantas vezes você já viu alguém falar uma coisa na televisão, mas tá... Por quê? Porque no fundo nem ela acredita naquilo, olha que loucura. Então quem precisa acreditar em você, primeiro é você. Você tem que acreditar em você, tá bom? Crença de incapacidade. E uma outra coisa que para mim é uma coisa que... Bom dia, Milton, bem-vindo. Isso mesmo, Rafa, que não nos mata, nos fortalece. Exato. Agora ter esse cuidado, né, de pegar aquela situação e mudar, não ficar nessa coisa que muitas vezes as pessoas ficam, né? Que eu vou falar agora, de ser pessoas que entram num papel de vítima, tá? Cuidado. Muitas pessoas não estão mudando suas vidas hoje porque elas estão no papel de vítima. E para elas é muito confortável ficarem nesse papel. E eu vou dizer para vocês, a vítima é sempre pequeno. A vítima, ela está sempre abaixo. Ela se torna uma pessoa pequena. Quem gosta de ser vítima, ela está sempre pequeno. Ela não cresce. Por que ela gosta de ser vítima? Porque ela não quer enfrentar, porque ela não quer lutar, porque está muito cômodo ali a situação, só que ela está se matando. Essa é a palavra. Ela está se matando. A vida dela está passando, ela não está vivendo. Porque ela está neste papel de vítima. Aí eu sou vítima, gente. Olha, eu comecei um negócio, veio isso aí, parou tudo. Beleza, mas o que você está fazendo? Apesar disso, o que você está fazendo? Apesar de seu esposo ser assim, o que você tem feito? Onde é que você precisa melhorar? Onde é que você precisa mudar? Então, quando a pessoa, para mim, disso tudo aqui que eu falei, mas quando a pessoa ela entra nesse papel de vítima, ela entra como se ela entrasse num buraco. Ela entrou no buraco e ela mesmo jogou a terra dentro do buraco e ali pronto, ela vai permanecer. Sempre dando as desculpas para o outro e para ela principalmente. Então, nós precisamos acordar e sair desse papel que muitas vezes nós nos vestimos de vítima e sair dessa situação e mudar a nossa vida, porque ninguém vai fazer isso por você, só você. Tá? Ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo. Vou correr aqui. Qual é a solução, Fabiana? A primeira solução, eu tomo consciência. Sem consciência não se muda nada, eu tomo consciência de que nessa situação eu preciso mudar. Nessa situação eu preciso me melhorar e me transformar. Então, a partir do momento que eu tomei consciência, eu começo a assumir a autorresponsabilidade e aí eu silencio, presta atenção, eu silencio a minha mente desses pensamentos e principalmente a minha boca. Eu paro de falar, eu paro de contar as historinhas, eu paro de contar. Porque toda vez que eu falo para alguém, quem escuta primeiro sou eu. Então eu estou falando aqui para você, quem está escutando primeiro
eu. Então eu paro de alimentar aquilo dentro da minha mente, para que a minha mente comece a sentir o incômodo daquela situação e eu me coloque em ação. Eu paro de dizer para minha mente que ela não precisa se mover, que está tudo certo, que aquilo é culpa do outro, não é culpa minha. Então eu preciso realmente silenciar. Olha, só o fato de hoje, você olha para a sua vida. Eu queria fazer um exercício, não vai dar tempo, vai ser demais. Olha para a sua vida hoje. Vou passar rapidinho aqui. Escolhe uma área da sua vida. Profissional, financeira, pessoal, espiritual. Tem muita gente que está falando, né? Ah, minha vida também é questão espiritual, não tá legal, tal, porque eu não estou podendo ir à igreja, mas não tem nada a ver. Você pode estar fazendo suas orações, buscando a Deus, lendo sua palavra dentro de casa. Então, para de historinhas. Olha para a área da sua vida que não tá legal. E observe que você conta de 3 a 4 histórias para essa área, para justificar o fato de não estar bom. Anota isso. Aí agora você anota o oposto. O que você quer mudar naquela área? Como você precisa se comportar, que ações você precisa ter para mudar. E você cala, você para de contar aquelas historinhas, tá bom? Clareza, autoconhecimento, começar a se conhecer mais, ter clareza de quem você é. Uma outra coisa, gente, vou dar um como aqui. Uma coisa assim que quem pegar, se vocês estiverem atentos, eu vou dizer isso aqui, quem estiver atento a isso aqui que eu vou falar, como é que eu sei, Fabiana, que o que eu tô fazendo, que eu tô contando historinhas para aquela situação, que eu tô me enganando? Observe os seus sentimentos. Porque o sentimento, ele fala. Sabe aquele sentimento que tá dentro? Um incômodozinho, não existe? Um incômodozinho, uma consciência, um peso, alguma coisa. Ele tá falando com você, olha, você não está indo. Esse caminho que você está traçando, esse aqui que você está fazendo, não está de acordo com a sua verdade. Então, observe os seus sentimentos. Sempre, sempre, sempre observe os seus sentimentos. E reconheça, né? Quando você errou, reconheça. Gente, já vou encerrar, porque realmente, senão vai cair aqui, né? E a gente não vai ter se despedido. Eu gostaria de saber de vocês se valeu a pena a live de hoje. Coloca aí, valeu a pena, gente? Coloca aí pra mim se eu consegui entregar um conteúdo hoje aqui realmente de valor para vocês, se agregou na vida de vocês, se foi algo que realmente foi importante para vocês, até para que eu possa me preparar mais, me preparar melhor, trazer mais conteúdos, né? Eu vou abrir uma caixinha lá no meu Instagram pedindo para vocês colocarem lá, vocês escrevam, por favor, o que vocês querem ouvir, o que vocês gostariam. Obrigada, Patrícia, sim, Suzy, maravilhoso, obrigada. Obrigada, Mai, Live Top. E para vocês colocarem, para justamente, vou procurar deixar gravada, Patrícia, vou sim. Obrigada, Magna. Muitas fichas caindo, muito e como valeu. Obrigada, Apóstolo Gilberto. Val, obrigada. Valeu muito. Van Kelvin, obrigada. Obrigada, mãe. Vou colocar, Suzy, no YouTube também. Perfeito, parabéns. Obrigada, Agda. Então, gente, eu vou deixar essa live salva, que é como nossa amiga ali comentou. E vou pedir para vocês compartilharem também. Tá bom? Vou pedir para vocês compartilharem também sobre talentos. Nós tivemos uma sobre talentos esses dias aqui. Tá até salva lá. Mas a gente pode falar mais sim, com certeza. Vou deixar salva, vou pedir para vocês clicarem no aviãozinho. A live vai ficar lá. Vocês comentem se foi bom para vocês, se foi interessante para vocês. E compartilhem, cliquem naquele aviãozinho e mandem para as pessoas. Mandem para os seus amigos, pessoas que estão precisando também despertar. Porque quem cria as ilusões somos nós. Às vezes a gente fala assim no relacionamento, ai, eu me iludi com aquele amigo, eu me iludi com aquele namorado, ninguém ilude ninguém, nós que nos iludimos. Nós é que nos iludimos, nós nos permitimos, nós que criamos aquela pessoa ali na nossa mente, a pessoa tá ali, é como ela é. Mas a gente olha, a gente começa a se iludir, ai, que essa é a melhor pessoa do mundo, né? Então, nós que nos iludimos. Então, vamos tomar cuidado para isso. Obrigada, Kilda, Cici, amo vocês, tá?
Eu trabalho com os processos de coach, não posso deixar de falar aqui, que às vezes eu esqueço de falar. Então, quem quiser uma ajuda, um apoio, precisar de um acompanhamento meu, envia um direct, tá bom? Só enviar uma mensagenzinha, alguns aqui tem meu WhatsApp também. E eu agradeço muito esse sábado aqui com vocês. Fiquem com Deus. Vou ler só uma... Eu tinha mais coisa aqui para falar, viu, gente? Aqui não vai dar tempo. Não vai dar tempo. A verdade é a frase final para a gente encerrar. A verdade dói uma só vez. A mentira dói cada vez que você lembra. Enquanto a mentira aprisiona, é a verdade que vai te libertar. Tá bom? Um bom sábado. Fiquem com Deus e olha, meu muito obrigado por você estar aqui hoje. E não deixe de compartilhar essa live. Todo sábado, Patrícia, nós estamos aqui. Fazer mais uma próximo sábado. Próximo sábado nós estamos aqui com fé em Deus, se Ele permitir, é claro, né? Bom sábado, gente. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Até a próxima, tá? Bye, bye, gente.